Não temas, falas e não te calas. Atos 18, versículo 9. Essa palavra foi dada pelo Senhor ao apóstolo São Paulo, quando este estava em uma das cidades no curso da sua missão e houve a necessidade de Paulo ficar ali 1 ano e 6 meses. Como Paulo tinha tido uma vida marcada por muitos acontecimentos, entre eles a morte de Estevão, que ele presenciou, aquele testemunho dele trazia muito temor para a sua vida. Mas Deus queria que ele falasse, que ele pregasse, que ele ensinasse. E Paulo, talvez temendo por sua vida, foi orar a Deus. E Deus lhe respondeu: não temas, fala e não te calas. E Deus estabeleceu o porquê. Deus diz: porque ainda tem muita gente nessa cidade. Ou seja, através do que você vai falar, eu vou salvar vidas. Eu quero dizer para você nesta manhã, neste dia de tarde, neste dia de noite, em que você vai ouvir esse vídeo, você precisa falar. Não temas falar o que é necessário ser falado. Não temas falar o que é preciso ser falado. Não temas falar aquilo que outros têm medo de falar. Não temas falar daquilo que você viu. Não temas falar daquilo que você ouviu. Não temas falar daquilo que você aprendeu. Você deve temer sim, não fazer a vontade de Deus. Você deve temer sim, ser responsável por alguém, ir para algum lugar que com certeza vai lhe fazer mal porque você não falou. Você deve temer sim de alguém se prejudicar ou ser prejudicado por você não ter orientado ele naquilo que deveria orientar. Mas falar o que deve ser falado, falar o que Deus quer que você fale, falar o que é certo, não deve ser um motivo de se ter medo. Muitas pessoas têm tido medo de falar por causa de retaliações, por causa de contrariedades, por causa até de pessoas porventura se tornarem seus inimigos. Mas eu me pergunto, se Deus manda que eu fale, eu devo ter medo de alguém que vai fazer cara feia pelo que eu falei? Eu devo ter medo de alguém ou de alguma coisa que vai se posicionar contra mim por causa do que eu falei? Eu devo ter medo de alguém ou de alguma coisa que vai se mostrar irritado, enraivado, zangado por algo que eu falei? Não. Por quê? Porque eu posso me cobrir na verdade de que Deus me mandou falar. Deus me encheu para falar. Fale e não te cales. Quando nós nos calamos acerca de verdades que precisam ser ditas, mentiras que não deveriam ser ditas se estabelecem. Eu vou repetir isso para você. Quando nós nos calamos acerca de verdades que deviam ser ditas, mentiras que não deveriam ter sido ditas se estabelecem. Então a única maneira verdadeira de se confrontar a mentira é com a verdade. Verdade essa que precisa ser falada. As pessoas nos dias de hoje estão prevalecendo por causa de muitas mentiras, comentários enganosos, mas o problema não é esse, porque todos eles têm direito de falar também, mesmo que seja uma mentira. Porém, eles se estabelecem porque não tem o contraponto da verdade ou alguém que se imponha. Eu digo se impor porque é necessário um posicionamento. Lembra-se de Golias e Davi? A Bíblia diz que durante 40 dias Golias blasfemava, desafiava e insultava a Deus e o exército de Deus. E ninguém falou nada. E se falou, falou nas cabanas, falou nos quartos, falou nos corredores de Jerusalém, falou nos grupinhos dos exércitos. Mas a quem de fato deveria ser dito ou falado, ninguém falava. No 40º dia, quando Davi chega e ouve as palavras de Golias, Davi fala. E fala de forma específica. De maneira que o que ele falou chegou até o quartel-general de Saul. Saiba de que às vezes você vai estar em lugares que você jamais pensou estar, porque você falou que ninguém quis falar. Vou repetir isso. Você poderá estar em lugares que você jamais pensou estar, porque você falou o que ninguém quis falar.
Davi falou, mas Davi não falou porque ele era melhor do que os outros. Davi falou porque alguém não falou o que deveria ter falado. E quando ele chegou para falar. É interessante que Davi, no dia que ouviu, já foi falando. Tem pessoas que têm dias, meses, anos ouvindo e até hoje não se decidiu falar. Mas para que isso aconteça, é necessário você se posicionar. O problema do posicionamento é que você vira alvo. Sem contar aqueles que não falaram, não se posicionaram, podem ficar contra você, como foi o caso de Eliabe, que além de ficar contra o posicionamento e a fala de Davi, ainda o chamou de presunçoso e de coração maldoso. O interessante é que o que vale não é o que ele disse, nem o que ele falou e nem o que ele pensou de Davi. O que vale é que Davi se posicionou e falou aquilo que Deus esperava que alguém falasse. Por exemplo, Deus esperava que Saul falasse isso. Deus esperava que o próprio Eliabe falasse isso. Mas quem falou foi Davi. É claro que para que você faça isso, você tem que ter convicção do que vai falar. E a convicção se vem pelas experiências. Davi já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, e agora estava falando que ia matar um gigante. O grande problema de nós hoje é que as nossas experiências de triunfo, de vitória, estão sendo substituídas por lamentos, reclamações e até mesmo murmurações de pessoas que até outro dia falavam com velocidade, com fervor, mas parou a busca, parou o comprometimento e se tornaram mudos. Saiba de uma coisa, você precisa falar. Você não precisa ter nome, você precisa ter voz. É isso que diz Isaías, voz do que clama no deserto. Quando nós nos preocupamos com o nome, é bem provável que não falemos nada. Quando nós nos preocupamos com status, é bem capaz que não cometemos nada. Quando nós nos preocupamos com as posições, é bem capaz de nós não falarmos nada. Quando nós nos preocupamos com a opinião dos outros, é bem capaz que não falemos nada. Mas quando nós nos preocupamos em ter uma voz, em manter a nossa integridade, nosso caráter, nosso posicionamento de vida, aí a gente tem voz. E não é uma voz grita, tenor, baixo, soprano, contralto. Não, é simplesmente uma voz. Você pode até ser um gaguinho, como foi Moisés, mas entrou na presença do faraó e falou o que tinha que falar. Por isso, eu deixo para você aqui essa palavra, não só de aconselhamento, mas de motivação. Fale. Fale e não te cales, porque Deus é contigo. Talvez você não sinta, mas Ele é. Talvez você não perceba, mas Ele é. E se você entendeu isso, comece a falar. Fale na sua rede social, fale na sua roda de amigos, fale para os seus próprios amigos próximos íntimos, fale para a sua família, fale para você mesmo. Se olhe no espelho e fale alguma coisa que te levante, que te ponha para cima, que te motive e que te faça superar. Sucesso não se é adquirido calado. Quem quer ter sucesso, quem quer triunfar, tem que falar. Biblicamente, socialmente, intelectualmente, as pessoas falam. E se falam, elas se posicionam. E se posicionam, elas alcançam. Agora, seja uma pessoa que fala no tempo certo de falar, a coisa certa para falar, mas se porventura você falar no tempo errado, se porventura você falar alguma coisa errada, mas a intenção foi certa, saiba que Deus vai lhe ajudar a corrigir, mas não deixe de falar. Eu acredito que você, depois de ouvir tanto eu falar, já está até falando. Deus lhe abençoe, tenha um bom dia, e se essa palavra, essa fala te ajudou em alguma coisa, compartilhe, dê o seu like e faça com que outras pessoas recebam esse vídeo e possam também falar. Fica na paz.